Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos novamente aqui para cultuarmos a Deus. E a temática do nosso culto de hoje é a certeza da fé. A certeza da nossa fé, ela está em um Deus que está conosco. Eu convido a amada igreja a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, leremos dos versos 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Respondamos a essa leitura, meus irmãos, com o hino congregacional de número 33, Maravilhas Divinas. Hino 33, Maravilhas Divinas. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder
forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, Senhor, certo de que o Senhor se encontra no nosso meio, através do Teu Espírito Santo, que nos ajuda a dirigir as nossas palavras a Ti, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, que nós prestamos ao Senhor, o único Deus vivo, capaz de nos ouvir, e para quem nós devemos de toda sorte de honra, gratidão. Pedimos que o Senhor nos visite, ó Pai, hoje mais uma vez, encha as nossas almas, ó Pai, e guarda os nossos corações e mentes, para que não pequemos na Tua presença. Aceita a nossa gratidão, ó Pai, porque nos conservaste em vida. Aceita o nosso serviço hoje aqui a Ti, ó Pai, não por nosso mérito, mas por meio daquele que conquistou, o Seu Filho Jesus. Amém. A certeza da nossa fé está no Deus que nos perdoa os pecados. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 32. Leremos o Salmo completo, faremos essa leitura de forma alternada. Eu começo lendo os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Salmo de número 32. Leamos a palavra do Senhor, meus irmãos. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Até aqui, meus irmãos. Faremos nesse momento, meus irmãos, já nos preparando para a ceia do Senhor que teremos a seguir,
uma oração silenciosa, cada um pedindo perdão a Deus, os pecados que ainda costumeiramente nessa vida fazemos. Oremos então de forma silenciosa, meus irmãos, e quebraremos o silêncio posteriormente com a oração através do hino congregacional de número 68. Nesse momento, então, oremos, meus irmãos, silenciosamente. Colocamos em pé, irmãos, para entoarmos o hino de número 68.
preciso de ti, meu Senhor. Amém. A certeza da nossa fé, irmãos, está no Deus que nos instrui no caminho a seguir. Desta feita, abramos nossas Bíblias em Neemias. Neemias, leremos no capítulo 8, Neemias 8, os versos de 1 a 12. Neemias, capítulo 8, leremos os versos de 1 a 12. Leiamos a palavra do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, e todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este é o dia santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Nesse momento, meus irmãos, nós ouviremos e cantaremos juntos alguns cânticos congregacionais, o qual normalmente fazemos
costumeiramente fazíamos também de forma ordeira enquanto estávamos fora da pandemia, também é um momento que nós normalmente consagramos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Agora, por conta da pandemia, os membros dessa igreja, já de forma costumeira, já sabem que normalmente fazemos essas contribuições de forma eletrônica ou diretamente através da nossa tesouraria da igreja, de forma que os irmãos já conhecem, está divulgado. Cantemos agora, meus irmãos, alguns hinos congregacionais. Continuar louvando o nome do Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, só verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Quem pegou os mares em suas mãos e contou da areia cada grão. Reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselho ao Senhor, quem questiona o que ele falou, ao Deus sábio, quem vai ensinar sua majestade, ninguém pode sondar. Contempla Deus, em seu trono está,
venha adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos carregou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre. Contempla Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Amém. Meus irmãos, antes de realizarmos a nossa oração aqui de intercessão e para que nós possamos passar para o nosso momento de meditação através da pregação, eu gostaria de chamar o nosso presbítero Wallace Vilela aqui à frente, por favor, para que nós pudéssemos orar pelo irmão e pela família. Os irmãos que ainda não sabem, nosso presbítero Wallace Vilela está deixando Porto Alegre, indo para um novo desafio profissional no estado de São Paulo, e hoje é o último dia aqui que cultua conosco, certo, Nuno? Então, gostaríamos aqui de aproveitar e orar pela família do irmão, pelo irmão, pela nova jornada aí que se inicia, e agradecer também pela vida de vocês aqui conosco, e já pedindo também intercessão para que o reverendo João Batista nos traga a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos estar aqui na tua presença, ó Pai, como família do Senhor. E nós te agradecemos também, ó Pai, especialmente agora pela vida do presbítero Wallace Vilela, ó Pai, da sua família, que durante alguns anos cultuaram aqui conosco, ó Pai, serviram ao Senhor nessa igreja, por todas as bênçãos que o Senhor, através da vida deles, ó Pai, derramou sobre a tua comunidade aqui, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue cuidando deles da maneira que o Senhor sempre tem feito. Os abençoe, ó Pai, nessa nova mudança, ó Pai, para uma outra cidade. Que eles ali, ó Pai, encontrem o abraço aberto, ó Pai, da igreja local, para que eles possam continuar servindo a Ti ali, ó Pai, que ali eles sejam bons obreiros, ó Pai, da obra que o Senhor confiaste a eles. Que o Senhor também abençoe o presbítero Wallace nessa nova jornada profissional que ele começa, Senhor, dando sabedoria e abrindo os caminhos, abençoando, ó Pai, aquilo que ele colocar à sua mão. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que eles passaram aqui conosco, certos de que o Senhor, ó Pai, tem aberto as portas e conduzido o caminho deles agora para longe de Porto Alegre, ó Pai, mas que continuarão certamente, ó Pai, dentro do coração dessa igreja. Nós te pedimos também, ó Pai, para que o Senhor ilumine o reverendo João Batista, use, ó Pai, da pessoa dele, ó Pai, da instrumentalidade através do Teu Espírito Santo,
dando a ele, ó Pai, as palavras de vida e colocando, ó Pai, corações abertos na Tua igreja, para que nós possamos, ó Pai, ouvir as Tuas palavras e vivê-las. Nós te pedimos e te agradecemos tudo isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, para dar sequência às nossas exposições. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9, assim nos diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Meus irmãos, a graça de Deus, segundo nos escreve Paulo em outra carta a Tito, se manifestou salvadora a todos os homens e nos alcançou. E por causa dela e também por ela, nós somos capazes de responder ao chamado do nosso Senhor, de permanecermos firmes com as nossas vidas nele. E é por isso que Paulo dá essa ordem, que de certo modo tomará a metade deste capítulo para ser desenvolvida. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Isso vai pelo menos até ao versículo de número 9, que nós acabamos de ler. Nos versículos de 2 a 3, isso significou, Paulo tratando de modo muito concreto sobre a disputa, ao que parece, entre duas senhoras importantes da igreja, Evódia e Síntique, significava ficar firme em Deus, estar unidas as irmãs, colocando a sua vida, colocando as suas opiniões, colocando inclusive os seus direitos abaixo dos interesses da igreja, do bem do corpo de Cristo, porque ao que parece as coisas estavam problemáticas devido à disputa entre essas duas irmãs que pareciam importantes ali. No versículo 4, nós temos a firmeza em Cristo, em que os irmãos tenham a Jesus somente, não as notícias, não a economia, não a política, não a filosofia, que nenhuma fonte de esperança nessa vida nos sirva, senão o próprio Cristo, que está conosco, mas que está para além da sua criação, que se diferencia dela e que a controla e que a governa. Nos versículos 5
Estar firme em Deus ou em Cristo significa ser magnânimo para com todos e ser conhecido assim, não apenas pelos da igreja, mas pelos de fora. Magnânimo significa de grande coração, literalmente é isso. Os crentes devem ser conhecidos como pessoas que dão a impressão de que todo mundo cabe no coração dele. Ele deve ser conhecido, portanto, assim, e esse é um modo de se estar firme no Senhor. Versículos 6 e 7 nos trazem novamente um outro modo de estar firmes em Cristo, que é cultivando uma vida mais rica de oração. Todos nós precisamos orar e precisamos nos aprofundar nesta vida, porque no meio de uma sociedade hostil ao cristianismo por natureza, é natural que surjam ansiedades. E o povo de Deus deve saber como lidar com isso, e um dos modos é por meio da oração, meus irmãos. E agora, como diria o próprio Paulo, finalmente, a exortação dele se estende até o versículo de número 9, ele aborda aqui outra área muitíssimo importante, ligada à nossa firmeza a Cristo, que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e também as nossas práticas de vida, ou, mais precisamente, a imitação dos melhores modelos. Aqui está suposto que todos nós, sem exceção, seguimos algum tipo de modelo. E qualquer pretensão de originalidade é simplesmente falta de concatenação das ideias. Nós imitamos esse tipo de comportamento, ou de palavreado, ou de gestuário, ou de movimentação qualquer que seja, de alguém. E Paulo se oferece aqui, como nós veremos, como um modelo para os irmãos. Numa sentença apenas, é por isso que nós temos de tratar desses dois versículos juntos, isso aqui é uma escrita apenas, Paulo praticamente, digamos assim, não tirou a caneta do papel e escreveu os versículos 8 e 9, Paulo está nos estimulando aqui a ficar firmes em Cristo, primeiro pensando. Esta é a última palavra do versículo de número 8, que significa considerando, arrazoando ou meditando nesses assuntos que serão apenas tocados aqui, mencionados. Então, a ordem é que os irmãos captem cada um desses assuntos e procurem mastigá-los, digeri-los, meditar, pensar a respeito disso que vai ser falado a seguir. E junto a isso, no versículo de número 9, ele nos fala de praticar ou de imitar aquilo que os irmãos viram nele, tanto por ensino oficial, como também no viver com o apóstolo ali, numa vida mais informal. A linguagem de Paulo é persuasiva, irmãos. Ele está em busca de levar os irmãos a uma ação. Esta ação aqui é tanto a de pensar, como também a de imitar. E ele quer esclarecer, principalmente aqui, que a nossa firmeza em Cristo passa por aquilo que nós pensamos. Ela não dispensa isso para acontecer. E passa também pela imitação dos melhores modelos. Então, aquele que quer ficar firme em Cristo deve atentar para essas duas áreas, além, é claro, daquelas já mencionadas pelo apóstolo. Na lista apresentada, no versículo de número 8, nós estamos aqui tratando sobre a questão da mente, nós temos duas qualidades que são mais amplas, bem mais genéricas do que as outras, e que Paulo só utiliza aqui. A primeira delas é a virtude, e a segunda é o louvor. Essa palavra virtude, como eu disse, ele só utiliza aqui, significando algo excelente ou algo bom. Na época, irmãos, isso era um termo genérico, uma palavra bastante elástica, que incluía tudo aquilo que fosse acima da média, tanto coisas como também pessoas. Paulo está nos chamando, portanto, aqui, chamando a igreja de Filipos a pensar sempre coisas acima da média, acima daquilo que a média das pessoas costuma pensar. A outra palavra é louvável, ou tudo o que for digno de louvor. Paulo costuma utilizar essa palavra para aquilo que é aprovado por Deus. Se nós considerarmos esses dois termos genéricos aqui, que terminam abrangendo todos os outros que serão recomendados a ocupar nosso pensamento, Paulo está dizendo aqui que tudo aquilo que estiver acima da média do que as outras pessoas costumam pensar, é claro, evidenciados por aquilo que elas falam e fazem,
E tudo aquilo que nisso for aprovado por Deus deve ocupar o nosso pensamento, ou deve ser foco das nossas atenções, das nossas meditações. Então é isso que ele ensina no versículo 8, que nós temos de ver as outras qualidades, as outras 6 qualidades. Junto a isso, no versículo 9, nós estamos tratando de uma mesma sentença, então é necessário considerarmos os dois juntos. Ele está ensinando que pelo ensino dele, pela transmissão daquilo que ele próprio aprendeu e pelas práticas que os crentes foram vendo na vida deles enquanto Paulo conviveu com esses irmãos em Filipos, tudo isso há de alcançar o seu sentido e o seu propósito. Então, o propósito da vida cristã não é apenas colocar doutrinas na nossa cabeça, arejar o nosso cérebro, não é apenas nos fazer entender coisas maravilhosas, mas isso também acaba por se desdobrar ou alcançar os nossos demais membros, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo, as nossas expressões nesta vida. Então, este é o ponto de Paulo aqui, e por isso nós temos de considerar esses 2 versículos juntos, porque é assim que eles estão neste texto, irmãos. Muitas das qualidades aqui descritas eram conhecidas do mundo pagão, e Paulo não parece fazer questão de qualificá-las, ou de detalhar aqui o sentido, digamos assim, cristão de cada uma dessas qualidades, irmãos. Ao que parece, ele quer incentivar os crentes a como que lançar suas redes espirituais ou as suas redes mentais sobre tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for gracioso, tudo aquilo que tiver boa fama. Todas essas coisas, evidentemente, reguladas pelo princípio apostólico, pelo ensino apostólico. Paulo quer que os crentes procurem saber dessas coisas e procurem se apropriar dessas coisas, ao que parece, porque elas procedem também de Deus, independente de em qual cabeça caiam, se em cabeças de descrentes, em cabeças de gente que não está procurando por Deus. É necessário, então, que os crentes tenham interesse por esses assuntos, onde quer que eles se encontrem. Muito bem, irmãos, nós vimos já as 2 características mais abrangentes, nós poderíamos chamar de redes ou de filtros mentais. Nós vimos os 2 mais abrangentes, mas agora vejamos os 6 que também possuem certa elasticidade, mas não tanto quanto os 2 que eu já mencionei. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que nós não nos percamos do contexto. Isso é muito importante, e sobretudo da concretude dessas qualidades na nossa vida prática. Eu digo isso porque senão vai ficar a impressão que eu estou dando a impressão de que eu estou apenas fazendo uma exposição dicionarizada, mostrando mais ou menos o que cada característica significa, e não é esse o ponto. Isso exige naturalmente a inteligência dos irmãos, porque é ordem apostólica. Irmãos, nisso pensai. A ideia de pensar não é pensar um momento só. Mastiguem isso um pouquinho. Então vamos meditar juntos, seguindo a ordem apostólica aqui, irmãos. Eu gostaria de chamar a atenção especial de vocês para o ensino sobre ansiedade. Por que eu estou chamando a atenção? Vocês observem aí, versículos 6 e 7, para que os crentes não andem ansiosos de coisa alguma. Aí em cima, não é? Não andem ansiosos de coisa alguma, levem tudo a Deus em oração, com ação de graças e súplicas, etc, etc. Depois ele diz, e a paz de Deus, não é isso? Que excede, versículo 7, todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mais à frente, no finalzinho do versículo 9, ele não falará da paz de Deus, mas falará do Deus da paz. Então há uma sugestão aqui de um ensino que está envelopado, que está contemplando esse ensino sobre ansiedade, meus irmãos. Então prestem bem atenção nisso aí. O que isso quer dizer é que existem ansiedades que não são combatidas apenas com orações. Vocês já ouviram aquele ditado, quanto mais eu rezo, né? Pois é, isso acontece na vida de muitas pessoas que pensam que basta que você ore para se livrar de certas ansiedades. Às vezes o problema está em certos padrões mentais que você adotou. Às vezes o problema está em alguns modelos que você adotou que não são exatamente paulinos, não são exatamente apostólicos. Então só por isso aí já dá para a gente pensar e aplicar a nossa situação.
Então, mesmo que soem dicionarizadas, as 6 características que eu vou expor aqui, os irmãos, por favor, procurem buscar os referentes na vida concreta de vocês. Um deles é essa questão da ansiedade, que está aqui envelopada pela paz de Deus e pelo Deus da paz, ok? Então vamos proceder então. Primeiro ele fala aqui, tudo o que for verdadeiro. Essa palavra verdade aqui descreve tanto aquilo que é real, que existe, em contraposição ao que não existe ou ao que é fantasioso, como também se refere àquilo que é verdade em contraposição à mentira, no sentido mesmo verbal, de comunicação mais abstrato, irmãos. Não só em Filipenses, mas também entre nós, essa qualidade é muito importante. Porque para nós lidarmos com qualquer assunto, é importantíssimo que os irmãos, preliminarmente, procurem definir os termos sobre o que nós estamos falando aqui. Então, boa parte das confusões que nós enfrentamos, dos problemas que nós enfrentamos, tem a ver com isso. Se você for fazer um contrato de um imóvel, de qualquer coisa, procure saber se vocês estão pensando a mesma coisa. Em geral, isso está lá no contrato. Quando vocês forem conversar alguma coisa, procurem ao máximo deixar claro se você está diante de uma coisa real, concreta, ou de uma fantasia. Ou se você está diante da verdade, ou se você está diante de algo que não é, e intencionalmente não é. No caso, uma mentira, irmãos. As implicações disso, os irmãos estão entendendo que são imensas, até para a ansiedade, porque boa parte das nossas ansiedades são formadas por fantasias, por invenções até, por exageros. E nós tendemos a exagerar o tamanho dos nossos desafios e também tendemos a minimizar o tamanho do nosso Deus, que nem tamanho tem. Então, há implicações imensas aqui, não dá para explorar cada uma delas. Mas uma das coisas para os irmãos pensarem aí, veja se aquilo que vocês têm pensado é verdade mesmo. É verdade mesmo. Isso fará toda a diferença na saúde mental dos irmãos. Porque grande parte dos problemas que nós passamos tem a ver com essa falta de definição preliminar de termos, meus irmãos. Tudo que for respeitável é a segunda qualidade que Paulo apresenta para que os irmãos pensem. E outro termo amplo também. Ela diz respeito, esta palavra, àquilo que inspira outros. Inspira o respeito nas pessoas, que eleva a mente daquilo que é barato, daquilo que é vulgar. Não necessariamente aquilo que seja pecaminoso, isso aí já é uma obrigação normal mesmo, mas eleva a sua mente das coisas que são corriqueiras. Vocês querem uma coisa corriqueira hoje? Memes. Memes. Quantas centenas de memes vocês consomem por mês? Em geral, eles te dão uma impressão ou material ou conteúdos que são corriqueiros. É para você ler comendo pipoca. Aquilo não vai acrescentar muita coisa na sua vida. Mas certamente existem outras coisas, inclusive apresentadas por Deus para nós, que devem fazer mais parte da nossa mente, da nossa vida mental, do que essas coisas que, eu repito, não são ruins em si mesmas, são até engraçadas, distraem um pouco, mas tem que ter cuidado com a dieta. Tem gente que realmente se empanturra disso, ao invés de elevar a mente para coisas que sejam mais proveitosas, como, por exemplo, o pensamento ou aprendizado a respeito das instituições divinas, como, por exemplo, a família, como a própria igreja, como a própria sociedade ou o casamento, irmãos. A santificação do tempo é um tema caríssimo, que devia estar tomando as nossas mentes constantemente, porque, irmãos, nós estamos morrendo. Todo mundo aqui está indo embora. E o que vocês têm de mais precioso na prática de vocês? Qual é a essência da vida de vocês? É tempo. É tempo. Se perder dinheiro, é possível que recupere. Se perder o tempo, não recupera nunca mais. Então, a essência da vida, o que se esvai, o que sangra de nós, é tempo. E se nós não sabemos nem como é que se santifica um tempo para Deus, como é que se vive esse tempo santamente, é claro que nós precisamos pensar nessa qualidade aqui, de ocupar a nossa mente com coisas que sejam
respeitáveis, irmãos. Aquilo que normalmente não é foco do pensamento da média das pessoas, deve ocupar consideravelmente a cabeça dos cristãos. Tudo o que for justo, outro termo importantíssimo que significa dar aos homens e dar a Deus aquilo que lhes é devido, ou cumprir as nossas obrigações. Nós precisamos ter em mente de que nos relacionamentos que temos com os outros e com Deus, nós fazemos votos, nós fazemos promessas, às vezes explícitas, às vezes implícitas. Nós damos a entender certas coisas. Um beijo dado numa pessoa pode significar uma proposta de compromisso, mesmo que isso não seja verbalmente expresso. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que é justo, irmãos. E nós percebemos que no decorrer da história, uma das qualidades humanas, ou pelo menos um dos valores humanos que se mantém mais ou menos estável, é a justiça. Normalmente as pessoas sabem aquilo que devem para as outras, mesmo que não paguem para essas pessoas. E Paulo está aqui alertando a todos nós para lembrarmos desse termo, principalmente com relação à revelação. Porque haverá momentos em que, por exemplo, um crente terá seus direitos desrespeitados. E nesse ponto o conceito de justiça se complica para nós. Porque a Bíblia não nos estimula a querer de qualquer jeito os nossos direitos. A Bíblia nos estimula a aceitar também uma ideia de justiça que não é exatamente a ideia de justiça dos homens. Estou aqui dando grandes temas, porque não é para ser explicado agora isso aqui. É para que os irmãos pensem, para que os irmãos meditem nessas coisas. Paulo nos fala também do dever de ter no nosso pensamento tudo aquilo que for puro. Tudo aquilo que for puro. Essa pureza tem um sentido primeiro cerimonial, indicando aquelas coisas que Deus diz, isso me serve, isso me agrada, isso não me agrada, ou seja, vocês têm que procurar saber aquilo que agrada a Deus, nesse sentido de ser considerado puro. Também inclui a pureza no sentido da castidade, no sentido do uso correto do sexo e da sexualidade de acordo com Deus. Também inclui a honestidade que você deve ter para com o seu intelecto, para com aquilo que você sabe e para com aquilo que você não sabe. As pessoas que dizem que sabem aquilo que elas não sabem, elas são impuras, elas não são íntegras, elas não são inteiras. E igualmente aquelas que dizem que sabem coisas que não sabem, também pecam por esse mesmo motivo. Por essa falta de pureza ou falta de integridade, meus irmãos. Isso também deve ser foco da nossa meditação, do nosso constante pensar. Paulo continua e nos chama a atenção para tudo aquilo que for amável. Essa palavra amável aqui literalmente significa tudo aquilo que for em prol do amor. Tudo aquilo que for em favor do amor, evidentemente aqui para com o próximo, irmãos. Paulo está querendo dizer que os irmãos devem levar em consideração, primariamente, na mente cristã, aquilo que for estimular as pessoas, não ao ódio, não ao amargor, não a coisas ruins, mas sempre a coisas boas. Já foi dito que quando você conhece demais uma pessoa ou convive demais com ela, é o caso de esposo com esposa, de amigos, né, de longas datas ou de conhecidos, você sabe onde fica o botão vermelho da pessoa. Você sabe. Quando você quer vê-la explodir, você vai lá e aperta. Às vezes até aperta por acidente. Você sabe como fazer isso. E Paulo diz, irmãos, vocês têm que ocupar a cabeça de vocês com coisas que sejam em prol do amor, no sentido de incentivar o crescimento das pessoas e não incentivar a autodestruição delas. E vocês ainda vão assistir o enterro, vocês não vão dizer que não fez nada. Como passivos agressivos, né? Agressivos passivos, você vai dizer que não fez nada e fez alguma coisa, porque você sabia, você tinha entendimento, só que você foi pró-ódio, você não foi pró-amor, você não foi, como o texto diz, amável com as pessoas.
Paulo diz que isso deve estar no nosso pensamento. E os irmãos aí meditem no que isso significa para a vida pessoal de cada um. A seguir, Paulo nos fala que tudo o que é de boa fama deve ocupar o pensamento dos crentes. Aqui, literalmente, nós temos um bom relatório. Tudo aquilo que for um bom relatório, certamente isso tem a ver com a nossa relação com outras pessoas, irmãos. Nós só temos essa palavra aqui no Novo Testamento. Fora, na literatura secular daquela época, indicava o pensar de uma pessoa que busca o bem em vez do mal em outra pessoa. Você pensa na pessoa, supondo que aquilo que ela é, aquilo que ela faz, é de boa fama. É evidentemente que até você descobrir que não seja. Você tem isso como um princípio para você. Essa qualidade de procurar ver boa fama nas pessoas, ela é rara no Brasil, no nosso contexto. Parece que de tanto ver gente enganando outros, não é? Nós temos dificuldade de confiar nas pessoas. Certo economista, que eu decalco aqui a estrutura do que ele disse certa vez sobre a burrice no Brasil, eu uso a estrutura dele para dizer que a picaretagem no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. É muita gente picareta. Já dizia um poeta no início do século XX, vendo a desgraceira que estava se formando para as duas grandes guerras. Ele dizia que os bons estavam acanhados, estavam sem saber o que dizer, enquanto os maus estavam cheios com intensidade apaixonada. Ainda bem que ele não viveu 100 anos depois para ver a voz que a internet deu, por exemplo, a essas pessoas, aos picaretas. Então é muito difícil você exercitar isso daqui, pelo menos na cultura brasileira. Mas graças a Deus os crentes têm dupla cidadania. Eles são colonos também dos céus. Então, se Deus fez promessas maravilhosas sobre o futuro da igreja, eu acho que nós devíamos tratar uns aos outros como se essas promessas fossem se cumprir. E ter uma postura diferente para com os nossos irmãos e evitar, assim, usar da suspeita como um cacuete mental. Só por causa de algum trauma que a gente teve, algum problema que a gente teve com alguém, não é? Transformar isso em padrão, como se fosse um vício. Não façam isso. Se a gente tiver de suspeitar de alguém, que seja com base em frutos, com base em alguma prova que a gente tenha, e não porque já viciamos nisso aí devido a alguém que nos enganou e nos fez algum tipo de mal, meus irmãos. Vocês estão percebendo o tamanho desses assuntos, não é? Estão percebendo o tamanho dessas pequenas palavras de Paulo, irmãos, que devem nos levar a meditar. A ideia aqui é de ocupar ou de nos concentrar com o nosso pensamento nesses assuntos. E o tempo verbal aqui indica um hábito, indica um cultivo. Vocês devem procurar cultivar essas qualidades na vida mental, irmãos. No entanto, Paulo não quer apenas que você pense em coisas elevadas, em coisas grandiosas, sem fincar o pé na realidade. E é por isso que no versículo de número 9, ele recomenda aos irmãos para que não apenas tenham bons pensamentos, mas procurem imitar, praticar aquilo que primeiro ele ensinou oficialmente como apóstolo. E em segundo lugar, que os irmãos viram ele fazendo, porque Paulo era alguém que procurava vivenciar o evangelho. Então ele disse: irmãos, aquilo que vocês ouviram de mim e aquilo que vocês me viram praticar, façam isso também, imitem isso. Ou seja, há uma sintonia entre o versículo 8 e o versículo 9. Assim como há uma sintonia entre você pensar e você fazer. E ele encerra com essa promessa, mencionada no início desta mensagem,
de que, observe o versículo 7 novamente, a paz de Deus e agora o Deus da paz será conosco. Eu repito, existem ansiedades em nossas vidas que não morrem de um tiro só. E você vai orar, você vai orar, você vai orar, e você não vai obter uma vitória sobre aquele problema. Porque você tem problemas com padrões mentais. Você não sabe nem definir o seu problema. Ou porque você tem seguido modelos de vida que têm te levado a comportamentos ansiosos. Então não desprezem essa porção aqui só porque um editor da Bíblia foi dividindo as porçõezinhas de versículos para a gente, tá? Considerem sempre a leitura fluente do texto depois de acharem o número em que está cada versículo, meus irmãos. Assim como os filipenses, nós somos colonos do céu e nós devemos aguardar a vinda do nosso rei, do nosso governante, firmes, primeiramente sabendo que ele está perto de nós para nos ajudar. Nós devemos procurar viver em harmonia uns com os outros, tendo um grande coração, um coração magnânimo, cultivando uma vida de oração para lidar com as preocupações do dia a dia. E, finalmente, como diz Paulo, procuremos, irmãos, cuidar dos nossos pensamentos. Isso é um QG que decide muita coisa que vai acontecer na vida de vocês depois. E procuremos também imitar os melhores modelos. Paulo se coloca como modelo aqui. Mas isso não significa que não tenhamos pessoas na nossa comunidade que não sejam para nós bons modelos, que nos ensinem coisas preciosas, coisas importantes e que mostrem que de fato têm cultivado uma vida de pensamento que se firma em Deus. Façamos isso, meus irmãos, com a força que Cristo nos dá e tenhamos a certeza de que o Deus da paz será conosco também. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém. Nesse instante eu convido o presbítero Fabrício para que me auxilie com a Santa Ceia. Eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Eu farei a leitura, irmãos, dos versículos de 23 a 26. E também farei a sequência na leitura até o versículo 29. Do 23 ao 29 leiamos, porque logo a seguir eu gostaria de ler o ensino do nosso Catecismo Maior, numa de suas perguntas e respostas a respeito deste texto que lerei agora. 1 aos Coríntios 11, de 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém.
Eu farei a leitura agora deste documento confessional na sua pergunta 171, seguido da sua resposta. E nos dizem assim: como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para o receber? Resposta: os que recebem este sacramento devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e medida do seu conhecimento, fé, arrependimento, amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Basicamente, irmãos, nós ouvimos aqui uma lista de requisitos necessários para que os crentes se preparem para a ceia. Não tem como nós tratarmos disso aqui. Isso significa que o autoexame deve ser parte de um cultivo diário dos irmãos. Quando nós fazemos um momento de oração na igreja, de confissão, este é um momento simbólico. A confissão real, sim, mas evidentemente ela pressupõe uma vida de confissão, uma vida de arrependimento, uma vida de dependência diante de Deus. Então esta resposta aqui é um incentivo a nós para que depois daqui nós procuremos saber dos efeitos da Santa Ceia, da participação do sacramento nas nossas vidas. É importantíssimo que os irmãos aprendam a fazer esse autoexame e não confundam aquilo que nós fazemos no momento do culto, que é apenas simbólico, com aquilo que deve ser cultivado no restante dos nossos dias. Lembrando que, depois desse autoexame, ele não é classificatório, ele é apenas para obedecer a uma ordem divina. Depois disso, Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo e depois tome e coma, tome e beba. Então o autoexame é para nós fortalecermos o nosso senso de dependência do Senhor. Então é por isso que os irmãos são chamados a participar agora e são chamados ao mesmo tempo a cultivar na vida de vocês este recurso que Deus nos deu de termos um autoconhecimento que nos leva a depender dele. Nós vamos orar ao Senhor Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e consagre os elementos para o nosso uso nesta tarde, irmãos. Oremos, meus irmãos. Nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por tua misericórdia sempre nova em nossas vidas. Graças te damos pelo dia santo, para o qual somos chamados à prefiguração, à antecipação do descanso eterno. Graças te damos por tua bondade, nos concedendo a graça de estar em tua presença, invocando o teu nome e rogando do Senhor o fortalecimento espiritual. Pedimos para que o Senhor
tenha misericórdia de nós e nos constranja pelo Teu Santo Espírito a renunciar todo o nosso orgulho, toda a nossa maldade e nos abrir para o Teu santo trabalho em nossas vidas. Por favor, Senhor, consagre os elementos que serão utilizados pelo Teu povo nesta tarde e que eles cumpram o propósito determinado em Tua palavra. E que eles sejam para nós, Senhor, parte da nossa obediência a Ti nesta tarde. E que o Senhor fortaleça em nós as virtudes cardeais da fé, da esperança e do amor, a fim de que possamos prosseguir em nosso caminho, fazendo aquilo que Te agrada, Senhor. Ajude o Teu povo nesta tarde, Senhor, e continue a trabalhar em nossos corações. Em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Este pão é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, de mim. Este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha. Irmãos, prestando culto, ó Pai, que é digno só a Ti. Nós Te agradecemos também, ó Pai, porque mais uma vez pudemos participar da Tua mesa, lembrar, ó Pai, da obra do Teu Filho Jesus e principalmente, ó Pai, que ansiamos pelo dia, ó Pai, que Ele retornará e nos levará para junto de Ti. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelas Suas misericórdias, que se renovam todos os dias na nossa vida. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando de nós nesse restante de domingo e que o Senhor abençoe a nossa semana, ó Pai, ajudando-nos a andarmos sempre diante de Ti, ouvindo, ó Pai, da Tua palavra, entendendo aqueles que são modelos para a nossa vida, como ouvimos agora há pouco na pregação, ó Pai, e cultivando nas nossas mentes e nos nossos corações aquilo que é de bom proveito. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque só podemos fazer isso através do Consolador que o Senhor deixaste aqui e que habita no nosso coração, que é o Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos mais uma vez pela obra, ó Pai, do Teu Filho Jesus, que nos reconciliaste contigo e nos permitiste, ó Pai, termos essa comunhão contigo. Nós Te agradecemos por tudo isso, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos.
Fiquemos em pé, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Senhor, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Senhor, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. Teu amor, quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Vem encher-me do Espírito e revelar ao mundo teu amor. Revelar ao mundo teu amor e revelar ao mundo teu amor.
Gostaríamos, meus irmãos, de saudar os nossos visitantes, ainda que devido à pandemia, não com aquele caloroso abraço que gostaríamos, mas que os irmãos que nos visitam essa noite possam sentir no coração que estamos felizes em tê-los aqui, e também aqueles que nos acompanham pela internet, pelas transmissões desse culto gravado que temos pelos nossos meios eletrônicos, tanto do Facebook quanto do YouTube. Gostaríamos também, meus irmãos, de lembrar um pouco algumas das nossas programações semanais, para que todos estejam atentos. Muitas delas têm acontecido pelos meios virtuais, ainda de acordo com os decretos municipais e as restrições que a pandemia nos impõe. Não temos todos os nossos costumeiras programações ainda localmente. A primeira dela, meus irmãos, é o Chimarrão com Bíblia, que acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. É transmitido aí pelas nossas mídias, tanto do Facebook quanto do YouTube. Nós temos também, aos domingos pelas manhãs, às 9 horas da manhã, transmitidos aí também a nossa reunião de oração. Seguido, às 9h30 da manhã, das nossas classes de escola dominical. Se vocês têm interesse em participar da escola dominical, nós temos classes aí para todas as idades, e através aí do nosso e-mail, dos nossos contatos de redes sociais, vocês podem solicitar aí o envio de um link para que vocês possam participar através do aplicativo Cisco Webex. Nós temos também o nosso culto solene, que é realizado presencialmente aqui na nossa sede, às 16 horas, todos os domingos, e que é retransmitido depois pelas mídias sociais, às 7 horas da noite. Nós temos também, meus irmãos, uma nota de falecimento. Essa semana, no início da semana, nós perdemos o reverendo João Lemos, que foi pastor dessa igreja aqui por alguns anos, aí, durante o começo dos anos 2000, ali por aquela data, mais ou menos. Muitos aqui conhecem o reverendo João. Infelizmente, aí a Covid, ele foi acometido de Covid, e por complicações de Covid ele faleceu. Tanto o conselho quanto muitos irmãos dessa igreja já têm orado, e peço aos irmãos que continuemos orando pela família e pelos amigos que ele deixou aqui, também certos de que ele se encontra junto do nosso Senhor Jesus. Nós agradecemos a todos mais uma vez, irmãos, pela presença, e que sigamos a nossa semana junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoados por Ele. Amém, meus irmãos.